A vida muitas vezes nos obriga a pagar por pecados que não cometemos, nos arrasta para o fundo do poço, apenas para testar a força da nossa alma. Esta é a história de uma jovem que nasceu na escuridão, carregando um fardo que ninguém mais poderia suportar. Uma garota capaz de curar o corpo dos outros, mas que via seu próprio coração ser dilacerado a cada milagre. Prepare-se para uma jornada intensa, onde a dor se mistura com a magia, e onde o verdadeiro amor exige o sacrifício supremo. Luzia nasceu no exato instante em que o velho gerador de Vale das Pedras deu seu último suspiro. O vilarejo, perdido no poeirento sertão nordestino do Brasil, mergulhou em trevas perpétuas. O pai de Luzia fugiu para São Paulo em busca de dinheiro, abandonando a esposa Maria e a recém-nascida. O abandono secou a alma de Maria, que encontrou refúgio no fundo de uma garrafa de cachaça barata. O ambiente doméstico tornou-se um inferno de negligência e gritos. Luzia cresceu isolada, mas havia algo nela que a diferenciava. Ela não era uma criança comum. A dor do mundo vibrava em sua pele, e a natureza sussurrava segredos em seus ouvidos infantis. O destino da menina parecia selado pela miséria, até que uma figura temida por todos decidiu intervir. Vó Rosa, uma velha benzedeira que vivia isolada na caatinga, surgiu na madrugada para resgatar a neta. A partir daquele dia, o verdadeiro destino de Luzia começou a ser traçado, em meio a raízes, ervas curativas e um dom que seria tanto sua maior bênção quanto sua pior maldição. O calor no vilarejo de Vale das Pedras era quase palpável, uma manta espessa que sufocava as esperanças de quem ousasse sonhar. Luzia nasceu ali, no interior esquecido, na mesma noite em que o único gerador da cidade quebrou para sempre. As trevas engoliram as casas de taipa e nunca mais devolveram a luz elétrica. O pai de Luzia, com os olhos cheios de ilusões, partiu para o sul do país logo após o nascimento da menina. Ele prometeu voltar com dinheiro, mas foi engolido pela metrópole impiedosa. Sua mãe, Maria, definhou dia após dia. A ausência do marido drenou sua vontade de viver. Maria continuava a varrer o chão de terra e a cuidar das galinhas, mas seus olhos estavam opacos e vazios. Ela se tornou uma estátua de carne, movendo-se por pura inércia. Luzia, ainda pequena, percebia que a mãe estava oca por dentro. O cheiro forte de aguardente logo substituiu o aroma de café fresco na pequena cozinha esburacada. A tristeza da mãe era um peso físico que esmagava o peito da criança. Sem amor, sem luz e sem perspectivas, Luzia cresceu como uma flor teimosa que brota nas frestas do chão rachado pela seca. Ela aprendeu desde muito cedo que a solidão seria sua companheira mais constante. A degradação de Maria atingiu um ponto irreversível quando Luzia completou 4 anos. A casa cheirava a abandono, suor e álcool derramado. Os moradores do vilarejo desviavam o olhar quando passavam pela porta descascada. Ninguém queria se envolver com a desgraça alheia. Foi em uma madrugada de vento cortante que a salvação chegou. Uma silhueta esguia e firme apareceu no batente da porta iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. Era Vó Rosa. A velha curandeira vivia no limite onde o sertão encontrava uma densa mata de transição. As pessoas tinham pavor dela. Acreditavam que ela falava com assombrações e preparava venenos. Vó Rosa não disse uma única palavra para a filha embriagada e adormecida no chão. Ela apenas caminhou até o colchão de palha, onde Luzia tremia de frio. Com mãos quentes e calosas, a velha envolveu as pequenas mãos da neta. Uma corrente elétrica invisível e reconfortante atravessou o corpo da menina. Luzia levantou-se em silêncio, sem calçar sapatos, e seguiu aquela mulher misteriosa para dentro da noite. Ela não olhou para trás. Sabia que sua vida, como a conhecia, havia acabado de ser deixada naquele casebre fedorento. A caminhada até a cabana de Vó Rosa pareceu durar uma eternidade, e ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos.
A morada da curandeira era um refúgio cercado por mandacaros e árvores antigas. O ar lá dentro cheirava a alecrim, arruda e fumaça de lenha. Foi ali que Luzia encontrou a paz que nunca teve. Os anos se passaram com uma lentidão mágica. A menina e a avó desenvolveram uma linguagem própria, baseada em olhares e pequenos gestos. Luzia aprendeu a ler a natureza. Ela sabia distinguir a planta que curava a febre da raiz que acalmava a dor. Havia também os animais. Um cachorro vira-lata caramelo chamado Paçoca, que dormia perto do fogão a lenha, e uma cabra manca chamada Pipoca. Mas o mais impressionante não eram as plantas. Era o dom inegável que despertava dentro de Luzia. Quando Pipoca adoeceu gravemente, a menina pousou suas mãos pequenas sobre o flanco do animal. Ela sentiu uma energia pulsante fluir de seu peito, passar pelos braços e penetrar na carne da cabra. No dia seguinte, Pipoca estava curada e corria pelo quintal. Vó Rosa observou aquilo com um misto de profundo orgulho e um medo silencioso. A tranquilidade daquele santuário foi rompida por uma visita inesperada. Em uma manhã nublada, um carro luxuoso e sujo de poeira parou perto da trilha. Um homem bem vestido, com o rosto marcado pelo desespero, carregava um menino pálido nos braços. O homem chamava-se Roberto. Ele viajara centenas de quilômetros após ouvir boatos sobre os milagres da velha do sertão. O menino, Tiago, sofria de uma fraqueza misteriosa que o impedia de andar. Vó Rosa recebeu os forasteiros com cautela. Ela preparou infusões amargas e cantou rezas antigas, mas o olhar da curandeira revelava frustração. Aquele mal não vinha do corpo, vinha das profundezas da alma. Luzia, encolhida no canto da sala, não tirava os olhos do garoto enfermo. Tiago retribuiu o olhar. Havia tanta angústia naquelas íris infantis que o peito de Luzia apertou. Durante alguns breves minutos em que os adultos saíram para buscar água, as duas crianças ficaram sozinhas. Eles não trocaram palavras, mas um fio invisível de energia os conectou para sempre. No dia seguinte, o homem rico foi embora, frustrado. A imagem de Tiago, contudo, ficou gravada a fogo na memória de Luzia. O dom de Luzia florescia, e com ele, a sua perigosa ingenuidade. Ela via bondade em todas as criaturas, incapaz de compreender a verdadeira maldade do mundo adulto. Uma tarde, enquanto colhia ervas perto de um riacho seco, ela encontrou um homem ensanguentado escondido atrás de uma pedra. Ele tremia de dor, com um ferimento profundo no ombro causado por uma bala. Era um fugitivo, um homem perigoso procurado pela polícia. Luzia, movida apenas pela compaixão irracional de seu coração puro, escondeu o homem. Durante 3 dias, ela usou suas mãos milagrosas e emplastros de ervas para estancar o sangue e fechar a ferida. Ela deu parte da sua própria energia vital para salvá-lo. O homem, assim que recuperou as forças, fugiu na calada da noite, sem deixar um simples agradecimento. O que Luzia não sabia era que a presença daquele criminoso havia atraído a fúria dos jagunços da região. O fugitivo havia assassinado o parente de um fazendeiro poderoso, e os rastros sujos de sangue levavam diretamente à cabana isolada de Vó Rosa. A tempestade estava armada, e a inocência da menina estava prestes a cobrar um preço alto e sangrento. A noite cheirava a querosene e ódio. 4 homens armados com espingardas e tochas arrombaram a cerca da cabana de Vó Rosa. Eles berravam maldições, acusando a velha de acobertar assassinos e de praticar bruxaria. Luzia encolheu-se sob a mesa de madeira, paralisada pelo terror. O clarão do fogo começou a lamber as paredes de palha do telhado. O cão Paçoca latiu furiosamente, mas foi chutado para longe com brutalidade. Vó Rosa não demonstrou medo. Ela se colocou entre os homens e a neta, parecendo subitamente muito mais alta. A velha estendeu as mãos trêmulas e começou a murmurar palavras incompreensíveis. O vento uivou violentamente ao redor da cabana
espalhando as chamas. Uma fumaça densa e asfixiante tomou conta do ambiente. Os jagunços recuaram, assustados com a força da natureza que parecia proteger a curandeira. Mas um estrondo seco cortou a noite. Um disparo covarde. Vó Rosa caiu de joelhos. Luzia gritou com toda a força de seus pulmões, enquanto a escuridão absoluta invadia sua mente. A última imagem que teve foi a de sua avó sorrindo fracamente, antes de o mundo inteiro desabar e sumir. A menina acordou semanas depois. O cheiro de ervas doces havia sumido, substituído pelo odor estéril de éter e desinfetante barato de hospital. Luzia estava deitada em uma cama de ferro, cercada por paredes descascadas. Não havia vó Rosa. Não havia floresta. Ela havia sido resgatada por assistentes sociais que encontraram a cabana reduzida a cinzas. O diagnóstico médico falava em choque traumático profundo. Como não tinha parentes vivos dispostos a assumi-la, o Estado decidiu o seu destino. Ela foi enviada para o Orfanato Santa Clara, um edifício lúgubre de tijolos vermelhos no interior de Minas Gerais. O lugar parecia uma prisão para crianças indesejadas. O pátio era de concreto rachado, e o refeitório cheirava a sopa de repolho e cera de chão. Luzia foi jogada no dormitório 33, junto com meninas mais velhas e cruéis. A líder do quarto era Shirley, uma garota robusta que governava através do medo e da humilhação. Luzia, que só conhecia a linguagem das árvores e dos animais, tornou-se o alvo perfeito. Cada noite era uma provação silenciosa, engolindo as lágrimas no escuro sob um cobertor fino e áspero. O isolamento de Luzia foi quebrado de maneira inesperada nas aulas de arte. O professor Carlos, um homem vaidoso e obcecado pelo ocultismo, notou os desenhos bizarros da menina. Ela desenhava a energia das plantas e as auras luminosas que via ao redor das pessoas. Carlos, intrigado, começou a fazer perguntas invasivas. Ele propôs um teste. Colocou um pedaço de papel com uma palavra escrita debaixo de um relógio em sua sala trancada. Pediu que Luzia usasse seu dom para ler a mensagem à distância. Para Luzia, que costumava vagar espiritualmente pela floresta, a tarefa foi incrivelmente fácil. Na manhã seguinte, ela revelou a palavra exata para o professor. Os olhos de Carlos brilharam com uma ganância mal disfarçada. Ele percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos. Ele começou a encher a cabeça da menina com histórias sobre como ela era especial, sobre monges curandeiros e videntes famosos. A atenção do professor fez com que as outras meninas parassem de intimidar Luzia. Ela sentiu uma falsa sensação de segurança, sem perceber que estava sendo preparada para algo muito pior do que as piadas cruéis do dormitório. Apesar do suposto apoio de Carlos, o verdadeiro refúgio de Luzia ficava nos porões do orfanato. Nas noites congelantes do inverno mineiro, ela começou a descer furtivamente até a sala da caldeira. O calor do fogo lembrava o fogão a lenha de vó Rosa. Lá, ela conheceu seu João. Ele era o faz-tudo da instituição, um gigante corpulento com metade do rosto desfigurado por queimaduras antigas de um acidente em uma mina. As crianças tinham pavor dele e o chamavam de monstro, mas os olhos de Luzia enxergavam através da cicatriz horrenda. Ela via uma aura azul e serena, cheia de uma dor silenciosa e profunda. No começo, eles apenas dividiam o espaço em silêncio. Luzia sentava-se num caixote, observando as chamas crepitarem, enquanto o gigante atirava pesadas pás de carvão. Um dia, seu João lhe ofereceu uma xícara de chá preto e um pedaço de pão velho. Esse pequeno gesto de humanidade quebrou a barreira entre eles. Luzia começou a visitá-lo todas as noites. Seu João tinha uma voz rouca e suave. Ele protegia a menina, e a caldeira tornou-se o único lugar do mundo onde ela não precisava fingir ser outra pessoa. Em uma noite de tempestade severa, seu João abriu seu coração endurecido. Ele revelou o motivo de sua tristeza perpétua. Anos atrás,
Após o terrível acidente que quase o matou, sua esposa sucumbiu à depressão. A filha pequena deles, Juliana, foi levada pelo conselho tutelar e entregue para adoção, enquanto ele ainda lutava pela vida no hospital. Desde então, ele peregrinava por lares e orfanatos do país, trabalhando em troca de abrigo, apenas para tentar encontrar o paradeiro da filha. Ele mostrou a Luzia uma fotografia velha, amassada e gasta pelo tempo. Juliana tinha cabelos curtos e um sorriso tímido. O peito de Luzia se encheu de compaixão. Sem pedir permissão, ela fechou os olhos, apertou a foto contra o coração e projetou sua mente pelo tecido invisível do mundo. O esforço drenou sua energia. O suor escorreu por seu rosto pálido. Após minutos de agonia profunda, ela abriu os olhos arfando. Ela contou a seu João que Juliana estava viva, morava em Curitiba e usava um uniforme universitário branco. O gigante desabou em prantos. A certeza de que sua garotinha estava a salvo foi o maior presente que ele já recebeu. O dom da cura de Luzia não pôde ser escondido por muito tempo. Um pequeno cachorro caramelo, vítima de um atropelamento na estrada próxima, arrastou-se até o pátio do orfanato com as patas traseiras esmagadas. Seu João o escondeu na caldeira, preparando-se para sacrificar o animal para poupá-lo do sofrimento. Luzia implorou para tentar ajudar. Durante 3 noites angustiantes, a menina derramou sua energia sobre a espinha partida do animal. Ela ficou com febre alta, quase desmaiando de exaustão, mas não desistiu. Na 4ª manhã, o cachorro se levantou, cambaleante, mas curado. O milagre atraiu olhares indesejados. As crianças começaram a cochichar. A notícia chegou aos ouvidos da diretora do orfanato e, fatalmente, ao professor Carlos. O orfanato Santa Clara estava à beira da falência, afogado em dívidas astronômicas. Carlos e a diretora viram no cachorro curado a solução para todos os problemas financeiros. Eles maquinavam um plano monstruoso. Fariam de Luzia um fenômeno nacional. Semearam a ilusão na mente da menina de que, ajudando-os a ganhar dinheiro na televisão, ela salvaria o orfanato e seria amada por todos. A viagem para São Paulo foi um pesadelo disfarçado de sonho. Luzia, acompanhada pela diretora ambiciosa e pelo professor bajulador, voou de avião pela primeira vez. A metrópole não era como a natureza que ela conhecia. A cidade gritava, o barulho ensurdecedor do trânsito, a fumaça tóxica, as luzes de neon pulsantes e a energia caótica de milhões de pessoas apressadas invadiram a mente sensível da garota. Era muita dor acumulada em um só lugar. Luzia começou a sentir uma forte náusea espiritual. Seu estômago embrulhava e uma enxaqueca cegante a dominou. O estúdio de televisão era frio como um necrotério. Um apresentador espalhafatoso com um sorriso artificial ensaiava gestos dramáticos para a plateia. Havia dezenas de câmeras apontadas para um pequeno altar no centro do palco. Eles colocaram um coelho com a pata quebrada sobre a mesa brilhante. A ordem era clara. Luzia deveria curar o animal ao vivo, na frente de milhões de telespectadores, provando o seu milagre para salvar a conta bancária do orfanato. A pressão era um monstro de aço, esmagando os ombros magros da menina assustada. A placa de sinalização piscou a palavra "no ar" em vermelho vivo. A plateia urrou sob o comando dos animadores. O apresentador anunciou Luzia como a menina santa de Minas Gerais. Câmeras fecharam no rosto pálido e suado da garota. Ela estendeu as mãos trêmulas sobre o coelho assustado. No entanto, a energia da cura exige silêncio, exige paz e pureza de intenções. Ali, sob os holofotes abrasadores e cercada por mentes sedentas de espetáculo e ganância, a conexão de Luzia com o sagrado foi cortada abruptamente. A luz interna dela simplesmente se apagou. Ela sentiu um vazio gélido e paralisante. O animal não reagiu. Os segundos arrastaram-se numa tortura silenciosa. O sorriso do apresentador congelou.
As pessoas na plateia começaram a vaiar e rir, acusando-a de ser uma fraude armada pela produção. O humilhante fracasso quebrou Luzia por dentro. A tontura a consumiu completamente. Diante do Brasil inteiro, Luzia vomitou no chão polido do estúdio e desmaiou. O retorno ao orfanato ocorreu na calada da noite, em meio a xingamentos e ameaças da diretora enfurecida. O conto de fadas havia terminado em humilhação pública. A ressaca do fracasso mudou o clima no orfanato Santa Clara. Os investidores recuaram e a falência bateu à porta de forma definitiva. Sem os holofotes, Luzia voltou a ser apenas mais uma boca indesejada para alimentar. O professor Carlos a ignorava pelos corredores, ressentido por ter sua reputação manchada no meio acadêmico. A solidão voltou a sufocá-la, como na época em que Vó Rosa não existia. Para piorar, seu João tomou uma decisão drástica. Como o orfanato fecharia em breve, ele não poderia mais esperar. Com o pouco dinheiro que juntara, iria a pé e de carona até Curitiba, tentar encontrar a filha Juliana. Naquela noite gelada, na caldeira apagada, ele comunicou sua partida. Luzia sentiu que a terra se abria sob seus pés. Ele era o último resquício de amor e compreensão em sua vida. O pânico de ser abandonada novamente ativou o modo de sobrevivência da menina. Enquanto a chuva castigava o telhado de zinco, Luzia tomou uma pequena mochila, colocou mudas de roupa e seguiu seu João na madrugada. O cão Caramelo correu atrás deles. Nenhuma força no mundo a faria ficar para trás. A longa jornada rumo ao sul foi exaustiva, mas curativa. Longe da crueldade institucional, o contato direto com as árvores altas e o vento frio das estradas limpou a mente de Luzia. Seu João não teve coragem de mandá-la embora. Ele passou a tratá-la como a filha que não pôde criar. A rotina deles era dura. Dormiam em postos de gasolina abandonados, dividiam restos de comida de caminhoneiros generosos e dependiam de caronas na carroceria de caminhões de carga. Para ganhar uns trocados, seu João cortava lenha ou ajudava a consertar cercas em sítios no caminho. Luzia curava pequenos ferimentos de animais rurais em troca de pratos quentes de feijão. Foram meses de poeira, sol e vento no rosto. Apesar de todas as provações, a garota redescobriu a alegria de pertencer a uma matilha. Seu João, Luzia e o cachorro formavam uma família torta, moldada pela necessidade. A esperança brilhava nos olhos do velho gigante cada vez que a placa da estrada indicava que estavam mais próximos da capital paranaense. Mas o destino, cruel e irônico, guardava uma amarga decepção para a reta final dessa odisseia. O encontro em Curitiba foi um desastre emocional. A cidade fria e cinzenta combinou com o coração de Juliana. Após dias rondando o campus universitário e cruzando dados com endereços antigos, seu João finalmente ficou cara a cara com a filha. Juliana estava deslumbrante, vestida com um casaco caro, rodeada de colegas ricos. Quando viu aquele homem enorme e desfigurado a chamando de filha, ela recuou com nojo e vergonha. Ela exigiu que ele desaparecesse e nunca mais a procurasse. As palavras dela foram lâminas afiadas, rasgando a alma cansada do velho homem. Juliana havia construído uma narrativa de perfeição para si mesma, e um pai miserável não cabia nela. Seu João envelheceu 10 anos naquele mesmo instante. Seus ombros largos cederam, derrotados pelo peso do desprezo. Luzia assistiu a tudo de longe, sentindo uma culpa cortante. Foi ela quem teve a visão. Foi ela quem acendeu a esperança que agora queimava as entranhas de seu amigo. O fracasso dessa busca os deixou à deriva, com o peito vazio, forçando-os a repensar toda a rota de suas vidas fraturadas. Eles precisavam de mar. Precisavam de calor para derreter o gelo deixado por Curitiba. Com os poucos recursos restantes, viajaram em ônibus precários até o litoral da Bahia, ancorando na pitoresca e pacata cidade de Arraial da Ajuda.
A brisa salgada e o som constante das ondas trouxeram um pingo de consolo. Alugaram um quartinho minúsculo e úmido nos fundos de um casarão no alto de uma ladeira de terra. A dona da propriedade era Dona Lourdes, uma mulher amargurada e avarenta que reclamava de tudo. Seu João conseguiu bicos como estivador no pequeno porto de pesca. O trabalho pesado e o sol ardente começaram a cobrar o preço em seu corpo, já debilitado pelas batalhas da vida. Um dia, devido ao esforço desmedido, ele sofreu uma lesão grave na bacia. A dor era insuportável e ele ficou de cama, impossibilitado de prover o sustento. A ameaça de despejo tornou-se iminente. Dona Lourdes batia na porta todos os dias, cobrando o aluguel atrasado. Luzia precisava agir rápido. Ela não podia deixar seu único amigo morrer à míngua naquele casebre miserável e asfixiante. A ganância tem um faro infalível. Dona Lourdes, fuçando nas coisas dos inquilinos atrasados, acabou descobrindo o segredo de Luzia. Ela viu, pela fresta da porta, a garota tirando a dor lombar de uma vizinha idosa, apenas impondo as mãos. Os olhos da velha proprietária brilharam com o sinal de dinheiro. Ela chamou Luzia para uma conversa dura e direta na cozinha. A proposta era simples. Dona Lourdes traria pessoas desesperadas e ricas de outras cidades. Luzia as curaria. O dinheiro seria dividido, garantindo o teto deles e pagando a cirurgia no quadril que seu João tanto precisava. Luzia hesitou. Ela conhecia o perigo de comercializar um dom sagrado, lembrando-se do fracasso miserável em São Paulo. No entanto, o gemido de dor de seu João no quarto ao lado cortou todas as suas resistências. Entre manter a pureza de seu dom e salvar a vida do homem que a resgatara da solidão, Luzia fez a escolha inevitável. Ela assinou um pacto silencioso com o diabo em forma de uma velha gananciosa, abrindo as portas para um novo ciclo de exploração e angústia constante. O negócio mórbido floresceu assustadoramente. Em pouco tempo, carros de luxo com placas de todo o país subiam a ladeira de terra até o casarão. Luzia curava desde enxaquecas crônicas até tumores em estágio inicial. Dona Lourdes organizava as filas, cobrando valores extorsivos antes mesmo que os pacientes vissem a garota. A conta bancária da velha engordou vertiginosamente. Seu João conseguiu operar o quadril e teve uma recuperação excelente, mas não via a origem do dinheiro. Luzia mentia, dizendo que trabalhava em uma clínica luxuosa no centro da cidade. Porém, o custo espiritual era devastador. A cada pessoa que ela tocava, uma parte da escuridão e da dor do paciente impregnava a alma de Luzia. Ela estava se tornando um depósito vivo de sofrimento humano. Olheiras profundas e roxas marcaram seu rosto pálido. Seus braços tremiam à noite e ela cuspia sangue ocasionalmente. Ela sabia que estava caminhando a passos largos para a morte, mas não conseguia parar a máquina de dinheiro que Dona Lourdes havia criado. A tragédia já estava desenhada nas sombras daquele casarão maldito. O acerto de contas chegou na forma de uma madrugada envolta em terror. Um dos pacientes, um homem rico que teve seu filho recusado por Luzia devido à total exaustão física da garota, decidiu se vingar de forma implacável. Completamente cego pela raiva, o homem despejou galões de gasolina ao redor do casarão de madeira durante a noite silenciosa. Um único fósforo foi suficiente para iniciar o inferno na terra. As chamas vermelhas devoraram a estrutura envelhecida em questão de minutos. O cheiro de fumaça sufocante acordou seu João, que instintivamente correu pelo corredor em chamas. Ele conseguiu arrastar a semi-inconsciente Luzia para o gramado úmido do lado de fora. Mas o cachorro caramelo, o fiel Paçoca, ficou preso e uivou desesperado nos fundos da casa. Seu João, o gigante protetor, não pensou duas vezes. Ele mergulhou de volta na parede de fogo ardente para salvar o animal. Luzia tossia violentamente na grama, lutando contra o gás venenoso. O teto principal do casarão cedeu com um estrondo assustador.
sepultando tudo sob uma montanha de destroços flamejantes. A luz do sol revelou um cenário de aniquilação completa. O casarão estava reduzido a cinzas fumegantes e escuras. O corpo de Dona Lourdes foi encontrado carbonizado na cama. Mais adiante, perto da porta dos fundos, os bombeiros localizaram seu João. Ele havia morrido sufocado, com o cão Caramelo protegido firmemente em seus braços largos. Paçoca sobreviveu, com apenas algumas queimaduras, mas o coração de Luzia foi reduzido a pó. Seu herói estava morto. Antes mesmo que ela pudesse processar o luto avassalador, as sirenes da polícia tomaram conta do local. As investigações descobriram o esquema de curas milagrosas e fortunas extorquidas por Dona Lourdes. A culpa recaiu inteiramente sobre os ombros de Luzia. Acusada formalmente de charlatanismo, exercício ilegal da medicina e homicídio culposo pela morte da proprietária, a garota foi algemada na frente dos vizinhos horrorizados. O frio do metal em seus pulsos foi apenas o reflexo do gelo que tomou conta de sua alma. Sem forças para se defender ou vontade de viver, Luzia assinou todas as confissões e se entregou ao seu destino penitenciário. A penitenciária feminina era um purgatório de cimento cru, grades enferrujadas e gritos sufocados. Luzia recebeu uma sentença de 4 anos em regime fechado. A garota, outrora capaz de mover as forças da natureza, tornou-se um fantasma pálido no pátio sombrio do presídio. No entanto, o seu dom não a abandonou. A energia pulsava presa dentro dela, exigindo ser usada. Luzia foi designada para ajudar na enfermaria prisional. Foi lá, em meio ao cheiro de urina e desinfetante vencido, que ela conheceu Carmen. Carmen era uma detenta de meia-idade, com um rosto que outrora exibia riqueza, mas agora estava cavado e cinzento. Ela sofria de uma tuberculose avançada e cuspia pedaços dos próprios pulmões a cada tosse violenta. As duas mulheres iniciaram uma amizade forjada no silêncio da madrugada médica. Luzia aliviava as dores de Carmen com toques sutis nas costas, não curando a doença terminal, mas permitindo que a mulher tivesse algumas horas preciosas de sono sem dor. A conexão profunda entre as duas preparava o terreno para um segredo devastador que Carmen carregava. Sentindo que a morte já estava sentada ao lado de sua cama, Carmen decidiu vomitar sua verdade mais obscura. Ela segurou a mão de Luzia com força esquelética. Contou sobre sua juventude dourada. Ela fora casada com Roberto, um talentoso engenheiro e rico construtor de barcos em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Tiveram um filho maravilhoso chamado Tiago. Mas Carmen era viciada em poder, luxo e festas destrutivas. Quando as drogas tomaram conta de sua vida, o marido tentou pedir o divórcio e afastar o filho para protegê-lo. Cega pelo ódio e pela vingança irracional, Carmen roubou os projetos secretos da empresa, desviou milhões para contas ilícitas e tentou colocar o marido na cadeia com provas falsas. O plano ruiu, e quem acabou condenada foi ela. Mas o verdadeiro castigo não foi a prisão. O choque de ver a mãe sendo arrastada algemada, gritando insultos horríveis, causou um trauma brutal no pequeno Tiago. O choque neurológico paralisou as pernas do menino. A maldade de Carmen destruiu a própria carne de sua carne. As lágrimas grossas e dolorosas de Carmen mancharam o lençol encardido da enfermaria. Ela olhou para Luzia com um desespero ancestral. Implorou para que a jovem usasse seu dom inegável para salvar Tiago. Apenas um milagre verdadeiro poderia consertar as pernas do garoto. Luzia tentou recusar, temendo que seu poder destruísse mais do que curasse, temendo o passado que sempre retornava. Mas Carmen usou suas últimas forças para escrever uma carta trêmula destinada ao marido Roberto. Na carta, ela implorava por perdão e pedia que ele recebesse Luzia como a última esperança para o filho. 2 dias após entregar o envelope selado e amassado nas mãos da garota, Carmen não acordou.
Ela faleceu no silêncio impessoal da cela hospitalar, deixando para trás um rastro de destruição e uma dívida que agora cabia a Luzia pagar. O peso do mundo parecia empurrar Luzia ainda mais para baixo. Mas a promessa feita a uma mulher à beira da morte soou em sua mente como um chamado do próprio destino. Os longos anos de prisão finalmente chegaram ao fim. A porta pesada de aço gemeu e Luzia respirou o ar do mundo livre. O sol ofuscou seus olhos cansados. Na calçada encardida da penitenciária, um cão caramelo de focinho branco balançava o rabo efusivamente. Era Paçoca. Um dos guardas do presídio o havia adotado e mantido por ali. Ao ver Luzia, o cão pulou em seus braços, lambendo as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Aquele pedaço vivo do seu João era a única âncora que a mantinha ligada à humanidade. Sem pestanejar, Luzia usou o escasso dinheiro que o Estado lhe deu ao sair, comprou 2 passagens de ônibus e partiu em direção ao litoral fluminense. A paisagem mudou drasticamente. A serra verdejante da Mata Atlântica e o mar esmeralda de Paraty anunciaram a chegada. O clima úmido e quente encheu os pulmões da garota. Ela segurou o envelope amassado de Carmen com firmeza. Era hora de enfrentar o abismo de frente e tentar reescrever as linhas tortas do destino que a guiava até ali. A mansão de Roberto ficava numa colina com vista direta para a Baía de Paraty. A casa principal tinha ares de grandeza, mas a pintura descascada e os jardins cobertos de mato alto denunciavam o declínio de uma família despedaçada pela tragédia. Com Paçoca caminhando ao seu lado, Luzia tocou a campainha pesada de bronze. Um Roberto envelhecido prematuramente abriu a porta. Seus olhos tinham a profundidade de um oceano sem luz. Ele olhou para a garota maltrapilha e o cachorro sujo com extrema desconfiança. Luzia não disse uma palavra inicialmente. Ela apenas estendeu o envelope marcado com a caligrafia torta e inconfundível de Carmen. Roberto empalideceu. O ódio lutou contra o choque em sua expressão cansada. Ele abriu a carta e leu em silêncio. Suas mãos começaram a tremer violentamente e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto rígido. O orgulho cedeu ao puro desespero de um pai que já havia tentado todos os médicos do mundo. Sem dizer absolutamente nada, Roberto abriu espaço e fez um gesto para que Luzia e o cachorro entrassem. A casa era um mausoléu frio, mergulhado num silêncio asfixiante. Roberto guiou Luzia até um quarto amplo no andar térreo, adaptado como uma unidade de terapia intensiva caseira. O cheiro de medicamentos caros pairava no ar. Na enorme cama ortopédica estava Tiago. O rapaz, agora com 20 e poucos anos, estava deitado olhando para o teto. As pernas finas e inertes estavam escondidas sob cobertores de lã pesados. Seu rosto era muito bonito, mas possuía a rigidez de mármore. Luzia parou no batente da porta e o ar faltou em seus pulmões. Aqueles olhos... Ela conhecia aqueles olhos cheios de mágoa e desespero silencioso. O tempo parecia ter dobrado sobre si mesmo, conectando o passado e o presente. Era o mesmo menino do carro luxuoso que visitou Vó Rosa, na poeira escaldante do sertão baiano há tantos anos. Tiago virou a cabeça lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Luzia, a parede de cinismo que ele construiu por 2 décadas rachou instantaneamente. Ele se lembrou da garotinha selvagem da cabana mágica. O destino estava finalmente cobrando sua dívida. A emoção no ambiente era espessa, pesada como chumbo. Luzia caminhou lentamente até a beirada da cama. O coração de Tiago acelerou. Os monitores cardíacos apitaram freneticamente no fundo da sala. Roberto assistia a tudo paralisado perto da porta. Luzia pediu que o pai os deixasse sozinhos por alguns instantes. Relutante, Roberto fechou a pesada porta de madeira. A garota sentou-se na beira do colchão. Ela não precisava fazer perguntas. A empatia sobrenatural de Luzia
Permitia que ela lesse a alma estilhaçada de Tiago. O bloqueio em suas pernas não era físico. Era um grito entalado na garganta desde o dia em que sua mãe enlouqueceu. Era o medo paralisante de dar um passo rumo a um mundo tão cruel. Luzia tocou suavemente o rosto do rapaz. As lágrimas dele fluíram livremente pela primeira vez em anos. Não havia necessidade de pressa. Não havia julgamento. O milagre precisava de terreno fértil para acontecer, e Luzia usaria toda a sua dor acumulada, todas as perdas do sertão e da prisão, para explodir as correntes mentais daquele jovem destruído. A noite desceu sobre Paraty, trazendo uma tempestade tropical severa. Trovões rasgavam o céu lá fora, enquanto dentro do quarto, uma batalha espiritual mortal acontecia. Luzia pousou ambas as mãos espalmadas sobre os joelhos sem vida de Tiago. Ela fechou os olhos e abriu as comportas de seu dom. A escuridão densa do trauma de Tiago agarrou as mãos invisíveis da garota e tentou puxá-la para as profundezas de sua depressão clínica. Luzia sentiu os nervos queimarem. O ar do quarto ficou subitamente gelado. Ela começou a absorver o medo, o ódio por Carmen, a culpa infantil. Cada memória ruim entrava no corpo de Luzia, como vidro estilhaçado perfurando suas veias. Ela ofegava pesadamente, suando frio, sangrando pelo nariz. Tiago gritou em agonia, sentindo formigamentos violentos acordarem seus músculos mortos. O corpo de Luzia começou a ceder. A energia exigida era colossal. Num último esforço desesperado, enviando toda a luz que herdara de Vó Rosa, ela empurrou o bloqueio mental de Tiago para o oblívio. A conexão se partiu com a força de uma explosão. Luzia desabou no chão do quarto, completamente inconsciente. O estrondo fez Roberto arrombar a porta desesperado. A cena que encontrou fez com que ele caísse de joelhos, soluçando compulsivamente. Tiago estava sentado na beira da cama, com as pernas apoiadas no chão. Seus músculos tremiam incontrolavelmente, mas ele sentia o piso de madeira sob os calcanhares. Ele estava de pé. O milagre havia se consumado. Luzia foi levada às pressas para o hospital, com risco de falência múltipla de órgãos. Ela passou 30 dias em um coma profundo. Quando finalmente abriu os olhos, o rosto preocupado e sorridente de Tiago estava focado sobre ela. Ele segurava sua mão firme. Luzia percebeu quase imediatamente que o zumbido constante da dor alheia havia sumido de sua cabeça. O dom tinha ido embora para sempre. Ela havia gasto sua última reserva de milagres para salvar aquele jovem. Mas, ao olhar para os olhos apaixonados de Tiago e sentir a presença do fiel Paçoca deitado no pé da cama, ela soube que o sacrifício valera a pena. O verdadeiro milagre, enfim, era ter encontrado a paz. Às vezes, a maior cura que podemos proporcionar aos outros exige o sacrifício de nossa própria essência. Luzia entregou seu dom divino, mas ganhou algo que nunca teve: uma família verdadeira, o amor incondicional de Tiago e a certeza de que a escuridão do seu passado não ditaria o seu futuro. Naquela mansão reformada à beira do mar de Paraty, sob o olhar atento de um pai grato e de um velho cachorro caramelo, o sol finalmente brilhou para a menina do sertão. E você? O que seria capaz de sacrificar pela pessoa que ama? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais histórias emocionantes e compartilhar com quem você ama. Até a próxima narrativa.